Oi, gente. Dia de bom até agora? Nada. Mas pelo menos estamos em casa, né? Olha aí, você vê home office. Professor, mas e no meu caso que eu faço espanhol? Fica em silêncio. Gente, brincadeiras à parte, estou aqui para mais um encontrozinho com vocês. Essa aula vai para o extensivo do córtex, tá? E a gente vai trabalhar mais 3 funções agora. Sempre lembrando que nesse momento o melhor é você manter o foco, estar debruçado em cima dos livros, dos seus materiais. E que bacana que a gente pode hoje ter um contato assim, mesmo que indireto, através da tecnologia disponível, tá? Galerinha, como a gente sempre faz nas nossas aulas, aquela revisãozinha do que rolou. Nós vimos as funções hidroxiladas, né? Álcool, enol, fenol. Vimos o éter, que tem como grupo funcional o oxigênio como heteroátomo. E na nossa última aulinha, que mesmo nesse ambiente o que é agressivo, né? Inclusive, você percebeu que eu fico aqui para tampar a chopeira, porque não é um exemplo que um professor possa dar para os seus alunos. Mas eu vou ficar aqui, gente, depois eu peço para o pessoal fazer uma edição, tá? Nós vamos trabalhar agora juntos as funções carboxiladas, tá? Claro que não vamos ver todas nessa aula, mas eu queria caracterizar com vocês agora o ácido carboxílico, o éster e os anídridos. Vamos lá? Bom, galera, o próprio nome já fala, ácido carboxílico, né? Nós temos como grupo funcional a carboxila. O que seria carboxila? A junção da carbonila com a hidroxila, tá? O sufixo que nós vamos usar é o oico. E, obviamente, nós vamos preceder o nome com a palavra ácido, né? Já que nós temos esse hidrogênio como hidrogênio ionizável, tá? Mais à frente nós temos uma aula para trabalhar com propriedades químicas dos compostos orgânicos, e a acidez é uma delas, né? E o ácido carboxílico é a primeira função a apresentar esse hidrogênio ionizável. Para falar a verdade, sim, a gente já trabalhou com os fenóis, que é uma das funções que tem a possibilidade de manifestar acidez, mas os ácidos carboxílicos são aqueles que apresentam a maior acidez dentro da química orgânica. Bom, galera, como a gente tem observado nas outras funções, os primeiros participantes de cada uma das séries desses compostos ganham uma determinada importância comercial, né, ou de cotidiano. Aqui não é diferente, o primeiro ácido que nós temos é com um carbono, o ácido metanoico. Você observa aqui a presença dessa formiga, porque no veneno injetado por uma formiga na pele, uma das substâncias presentes é o ácido metanoico. Inclusive por isso, a gente vai poder falar ácido metanoico, ou como nomenclatura trivial, ácido fórmico, ok? O segundo ácido da série é o com 2 carbonos. Nós falaremos como nomenclatura oficial ácido etanoico, né? E o ácido etanoico, na forma de solução aquosa, ele forma um vinagre, né? E é conhecido no submundo do crime como ácido acético, ok? Bom, esses são os 2 ácidos assim, que ganham uma determinada importância. Obviamente, os ácidos carboxílicos eles têm uma participação no cotidiano e na nossa fisiologia extremamente importante, e o tempo inteiro a gente vai tocar no tema ácido carboxílico. Bom, como esse primeiro momento nosso é identificação e nomenclatura, vamos partir para alguns exemplos de nomenclatura, né? O primeiro aqui, eu coloquei uma cadeia que tem uma determinada ramificação, e você vai perceber que assim como os aldeídos, o ácido carboxílico vai ter o seu grupo funcional no carbono 1. Então, não tendo a necessidade, portanto, de você fazer a citação da posição do grupo funcional. Temos o metil preso ao carbono 3, temos uma dupla ligação presa ao carbono 2. Bom, nomenclatura, ácido, 3-metil-X, porque nós temos 6 carbonos na cadeia principal, lembrando que você fez a exclusão do H, 2-en, que significa o quê? Na dupla ligação no carbono 2, com a terminação oico. Ácido 3-metil-X2-enoico, ok? Bom, galera, aqui nós temos um ácido simétrico,
2 grupos carboxílicos, então eu poderia falar bonitinho que nós temos aqui um diácido, né? Esse diácido ele é simétrico, então tanto faz, né, você numerar de um lado e do outro, nesse momento inclusive, você poderia dizer para as pessoas, faça o que está em seu coração. Então, fazendo o que está no meu coração, comecei pela direita, tá? Nome, ácido, 2, metilpropanodioico, né? Porque nós temos um dicarboxílico. Ácido, 2-metilpropanodioico. Aqui nós temos o radical fenil. Obviamente, se você tratasse ele como uma ramificação, nós teríamos aqui o ácido fenilmetanóico, né? Só que o ácido fenilmetanóico, ele é conhecido como um ácido benzoico e provavelmente é o que vai aparecer lá na sua alternativa na hora de marcar, tá? Moçada, os ácidos carboxílicos, a princípio é o que eu gostaria de apresentar para vocês, está aqui, mas eles sem dúvida nenhuma farão parte de outras discussões que nós teremos pela frente, inclusive o fato dele derivar várias outras funções, como é o caso dos ésteres, os sais de ácido carboxílico, os aletos de acila e assim por diante, tá? Bom, próxima função. Se pelo menos aqui não travasse, né, gente? Tá aí, éster. E não tem como eu não lembrar da minha vizinha que chama Esther. Mas, professor, o que tem a ver com a aula? Nada, desculpa, gente. Éster, muito parecido com o termo éter, né? O éster vai ser o produto formal da reação entre um oxiácido, geralmente um ácido carboxílico, com um álcool, fenol ou enol. Gente, sem dúvida nenhuma, a reação mais citada dentro da química orgânica é a reação de esterificação. Obviamente, nós temos vários tipos de reação de esterificação, mas aquela mais famosa é entre um ácido carboxílico e um álcool, tá? Nós teríamos aqui a perda de uma molécula de água no encontro das hidroxilas com a formação do éster e a liberação da água. A reação de volta, né, em que a água reage com o éster, voltando a ser o álcool e o ácido que lhe deu origem, nós vamos chamar de reação de hidrólise, né? São muitas as questões que muitas vezes te dá um éster e pergunta qual ácido e álcool que lhe deu origem, ok? Moçada, a nomenclatura vai ser bem simples. A gente vai pegar a parte que é derivada do ácido carboxílico, trocar o oico pelo ato, né? E citar o radical R' que derivou do álcool como um grupo funcional, como uma ramificação, né? Sempre lembrando que quando você vai terminar o nome com um radical, a gente usa o feminino ila, né? Então, por exemplo, vamos lá. Professor, teria como você explicar, mas dessa vez, explicar direito? Claro, gente, olha aqui, estamos aqui para isso. O grupo que está preso à carbonila é o grupo derivado do ácido carboxílico. O grupo que está preso ao oxigênio é o grupo que deriva do álcool. Então nós vamos fazer o seguinte, a terminação que o ácido tinha, nós vamos agora terminar com ato, tipo, etanóico vai virar etanoato, ou acético vai virar acetato, mais o nome do radical que ficou preso ao oxigênio, né? Nesse caso, metila, fenila e etc. Tá? Professor, relacione com a minha vida e dê exemplos, né? Então, vamos para um primeiro exemplo de éster, que nós temos um éster simétrico, porque você tem o número de carbonos igual nas duas partes dele. Esse seria o ácido metanóico, então ele vai virar metanoato de metila, ok? Ó, se eu tiro essa ramificação e coloco um H, eu teria o ácido acético ou ácido etanóico, então isso vai virar etanoato ou acetato. Valência livre no primeiro carbono, penúltimo carbono terciário, nós teríamos aí o famoso iso. Esse é o isobutil. Nome, etanoato de isobutila. Ok? Galerinha, e finalmente aqui, se eu tiro esse CH3 e coloco um H, eu teria o ácido fenilmetanóico, como nós vimos, o ácido benzoico. Então nós teríamos aqui o benzoato de metila. Ok?
Bom, gente, nomenclatura dos ésteres, assim, bem tranquilo, né? Bem de boa. Quando a gente fala em éster e pensa na contextualização que as questões vão fazer, os textos que vão vir preceder ali a sua questão, não tem como não lembrar da questão dos flavorizantes. Então, os ésteres hoje eles são extremamente utilizados na indústria de alimentos, na indústria de guloseimas de uma forma geral, e seria assim, como é que você traduziria esse flavorizante? Seria o sabor e o odor artificial que a gente sente de algumas coisas do cotidiano que nos trazem prazer. Por exemplo, o caso das frutas, né? Eu estou dando um exemplo aqui, isso não é para decorar, né? Mas, por exemplo, o abacaxi seria o butanoato de etila, o que promove o seu sabor artificial, a laranja, o acetato de octila, maçã verde, acetato de etila, kiwi, o benzoato de metila. Então não tem como a gente falar nos ésteres sem lembrar dos flavorizantes. E mais à frente a gente acaba contextualizando esses ésteres, por exemplo, com a questão dos feromônios e outras cocitas más, ok? Bom, a última função dessa nossa aulinha é uma função que raramente você vai encontrar assim, em destaque num livro ou num material, mas é uma função que vale a pena você conhecer o grupo funcional, que seria a função dos anidridos, né? Lembrando que esse termo anidro significa sem água. O que seria um anidrido? É a junção de dois ou mais ácidos carboxílicos, iguais ou diferentes, através da desidratação das suas hidroxilas. Nessa reação, você observa aqui dois ácidos carboxílicos, a retirada de uma molécula de água, a formação de um anidrido e da água, ok? A nomenclatura do anidrido ela vai ser bem simples. Você vai falar anidrido mais o nome do ácido ou dos ácidos que deram origem a essa substância, tá? Só um comentáriozinho, a princípio, uma das aplicações para a formação dos anidridos é você transportar um ácido carboxílico na ausência de água. Então você não pagaria pelo transporte. Tenta imaginar a situação que você pegou ali um ácido carboxílico, tipo um acético. Obviamente você vai ter que colocar um agente desidratante, geralmente é um óxido, pentóxido de difósforo, e vai promover a desidratação formando o anidrido. Você faz o transporte do anidrido. Quando esse anidrido chegar no local de consumo, você simplesmente acrescentaria água, economizaria ali no transporte simplesmente de água, tá? Bom, para a gente fechar esse momento agressivo em nossas vidas, gente, porque você está em casa, dormindo, relaxando, né? Poderia estar no hotel Resort Cortex, dormindo com seus amigos. Gente, para de falar bobeira. Gente, por que eu falo essas bobeiras? Olha aqui, a princípio, se funcionasse, ia dar certo, né, gente? Mas como não funciona, a gente fica aqui enrolando, porque não tá dando certo. Galera, agora sim. Moçada, percebam. Ácido acético se juntou a outro ácido acético pela desidratação aqui. Ô, gente, mesmo assim, uma aula que eu não estou vendo meus alunos, não estou vendo ali o sonífero, não estou vendo o Jamal, né? Não estou vendo o Lost, não estou vendo nenhum dos meus perdidos, a gente fica pensando assim, como seria a participação do nosso herói nesse momento? O herói, ele ia manjar e falar assim, professor, você me permite dar a minha participação? Se me pede a identificação, eu diria que nós temos aqui duas cetonas e um éter. Ou, de repente, alguém falaria, é um éster junto com a cetona? Ou, às vezes, de uma forma inadequada, com a linguagem que pode dar dupla interpretação, a pessoa fala, não, professor, é uma bicetona com um oxigênio no meio. Não faz isso. Você acabou de aprender que o anidrido ele tem como grupo funcional duas carbonilas e um oxigênio. Então nós temos aqui o anidrido etanóico derivado do ácido acético. Bom, uma outra possibilidade, se aqui eu tenho o ácido benzoico, nós estamos aqui diante do anidrido o quê? Benzoico, ok? E finalmente, o cara poderia perguntar, professor,
E se a desidratação acontecer entre dois ácidos diferentes, né? Bom, vamos enumerar a cadeia da direita, 5 carbonos. Cadeia da esquerda, nós teríamos 4 carbonos, ok? Então nós temos que citar agora dois ácidos diferentes que deram origem a esse anidrido. Nós vamos priorizar citá-los em ordem alfabética, como temos feito com as outras cadeias, com as outras funções, ok? Bom, gente, esse então seria o anidrido butanoico pentanoico, ok? Bom, gente, mais um encontrozinho nosso. Espero que você esteja bem, tá? E que eu esteja auxiliando nesse momento. Nós estamos no momento da nossa matéria que favorece o estudo individual, já que as funções dá para você ir trabalhando cada uma delas com suas respectivas nomenclaturas. Me coloco à disposição de vocês, né? Faça o estudo, então, direcionado dessas 5 funções que nós aprendemos com essas 2 aulinhas, tá? Cetona, aldeído, ácido carboxílico, éster e anidrido, tá? Faça os exercícios correspondentes, depois busque lá no blog a lista que eu vou postar mais tarde para vocês a respeito da identificação das funções, em específico essas funções que nós estamos trabalhando. Gente, mais uma vez, beijão no coração, valeu, até a próxima, valeu!